Olá, boa tarde. Meu nome é Natália, sou estudante da Universidade Estadual de Maringá. E hoje a gente vai conversar com a professora doutora Evelyn Libanori, que é professora do curso de Letras, atuante na pós-graduação. Ela estuda Clarice Lispector e os animais das obras de Clarice Lispector e também em Juan Rulfo. E no dia de hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela, ver como ela trabalha essa linha de pesquisa e outras ideias que ela desenvolveu durante a sua carreira. Então vamos lá. Olá, professora Evelyn, tudo bem? Tudo bem, Natália? Eu queria saber, a nossa primeira pergunta, na verdade, ela é sobre a sua linha de pesquisa, justamente. A gente quer saber como é que é trabalhar a Clarice Lispector e os animais em Clarice Lispector, né? A sua pesquisa. Eu trabalho na pós-graduação numa linha de pesquisa ligada à literatura e construção de identidades. E o meu foco de pesquisa são os animais. Então eu penso a identidade do animal, vendo o animal na literatura. O meu ponto, né, de enfoque são os animais na literatura de Clarice Lispector. De duas formas eles estão presentes. Como contraponto ao ser humano, o animal é o outro. O outro ser que faz o ser humano pensar questões existenciais. E um outro jeito da autora ver os animais é ver os animais como indivíduos, identidades que merecem consideração moral. Aí ela tem um ideário ligado à ética animal e ela vai para a ética animal abolicionista. Ela tem um conjunto de ideias assim: devemos deixar os animais em paz. Aí é isso, porque os animais são importantes como temas filosóficos e porque os animais são importantes como sujeitos de direitos morais. É por causa disso que eu estudo os animais em Clarice Lispector. São pensamentos atuais, de um jeito de pensar que eram os animais livres, livres da nossa exploração e dominação. Já a gente vai voltar nessa parte sobre a consideração moral dos animais, até porque a gente vai falar sobre veganismo aqui no podcast de hoje. Eu sou vegana há pouco tempo e você é vegana há quase 20 anos, então você vai saber falar disso melhor, assim, do que ninguém. Por enquanto, vamos continuar nas obras de Clarice, explorar bem esse assunto. Para leitores iniciantes que estão ouvindo nosso podcast, que nunca leram Clarice, o que que você indicaria para começar nesse mundo fantástico e denso que é ler Clarice Lispector? Se tratasse de um leitor mais jovem, eu diria para ele ler O Primeiro Beijo, que é a construção de uma personagem adolescente que se descobre homem, que está virando homem, que começasse por aí, pelo primeiro beijo. Sendo um adulto, um leitor já constituído, que comece pela obra que ele quiser. Até que ele comece pela página que ele quiser, uma vez que o texto da Clarice não está amarrado a uma construção de ações em ordem cronológica, não é? É uma literatura introspectiva de exposição de emoções. Então, pode ser em qualquer texto. Bem-vindo. É, Clarice é uma leitura muito densa, né? Assim, eu lembro a primeira vez que eu peguei um livro de Clarice pra ler, eu ainda tava no ensino médio, aí eu sentei pra ler, eu tava acostumada a ler aquelas historinhas com começo, meio e fim. Então eu comecei, peguei o livro e pensei, vou ler aqui, né? Paixão Segundo GH, eu achando. Não tinha conhecimento nenhum de Clarice ainda, que eu ia ler um romance, uma paixão de uma mulher que se chamava GH, que ia se apaixonar em um momento do romance. E quando eu entro lá e entrei no livro e continuei lendo, e de repente vendo que aquilo tudo se passava em um único dia, eu fiquei, Deus, o que tá acontecendo aqui? Mas foi uma experiência chocantemente muito boa, porque é uma literatura que explode a cabeça da gente, né? É uma experiência que precisa ser experimentada. Continuando sobre Clarice, então, qual das obras de Clarice mais te impactou ainda sobre os animais? Se teve algum animal das obras de Clarice que te deixou chocado, assim, meu Deus, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Quais das obras mais me impactou? Acho que me impactou mais aquela que eu estudei mais a fundo, uma vez que se trata disso, não é? O texto da Clarice ganha em interpretação e em exposição de recursos estilísticos à medida que a gente mergulha no texto dela. Então, nesse caso, seria, para mim, Água Viva, que é uma narrativa que não tem linearidade temporal e não tem ações. Se trata de uma narrativa de sensações, de
impressões, o texto então é todo para dentro. É essa obra que mais me impactou. Parece que você teve um desdobramento nessa pergunta que você fala assim, né? Então, qual o destaque que teve para você quando você leu as obras, os animais, em quais obras? Tantos momentos o animal é convocado para compor uma identidade naquele momento, como é em O Pequeno Monstro. Como esse texto me impacta, me deixa mexida. E todo mundo que lê ele tem a mesma coisa. Pequeno Monstro é uma exposição de uma personalidade psicopata. E a psicopatia dele aparece porque ele mantém escondido um caracol para torturar. Tem uma crônica da Clarice que também mexeu muito comigo, quando ela fala de uma situação no Rio de Janeiro em que havia uma baleia encalhada e algumas pessoas foram lá e cortaram a carne da baleia para levar para casa para comer, da baleia viva. E ela fala assim: meu Deus, em que mundo é esse? Aí dá uma coisa, um impacto. E tantos momentos assim. Tem o conto que se chama O Búfalo, em que a personagem entrou no jardim zoológico, ela olha para todos os animais, ela procura um animal que ela olhe, que ela tenha uma comunicação, porque ela precisa extravasar o ódio que ela está sentindo. Ela está doendo de ódio, porque o homem que ela ama não a ama. E ela olha os animais, olha a girafa, tão lá longe, suave. Olha os leões, o leão e a leoa estão em pares. Era primavera, isso faz doer mais nela. Até que ela vê um búfalo, e o búfalo olha nos olhos dela. E ela consegue, com o búfalo, com essa força, olhando para ele, jogar para fora o ódio que ela sente. Ela tem uma catarse, desfalece. Tem o conto O Crime do Professor de Matemática. Olha só como é interessante a diegese. Um homem abandonou o cachorrinho dele numa cidade. Anos depois, ele não sabe mais do cachorrinho, mas ele sente a culpa que pulsa. Aí ele encontra um cachorro, morto, um cachorro qualquer, enterra esse cachorro e pensa: ah, eu expiei a minha culpa. Quando ele vê: não posso ser hipócrita. Ter abandonado um cachorrinho foi uma coisa tão terrível que isso é imperdoável, não mereço ser perdoado. São alguns exemplos, e eu me lembro de um texto dela também, que ela compara o bater das asas de um passarinho à passagem do tempo. Cada batida seria um segundo e as asas do passarinho são o tempo em movimento. Essa visão poética e metafórica. Então eu me lembro de muitos momentos em que os animais aparecem dessa forma assim tão expressiva no texto de Clarice Lispector. Então, a gente tá nesse mundo de literatura e animais e aí você é escritora também, né? A gente, antes de vir para esse podcast, a gente fez uma pesquisa completa, assim, né? Pra procurar as suas produções. E a gente viu duas coisas que chamam muita atenção. É que você também escreve, que você também escreve sobre os animais. E tendo contato com os seus livros, nossa, eles são muito bons, muito bons. E a gente queria saber o que te inspira, o que te leva a escrever e como é que é o processo de escrita para você, como foi a publicação dos seus livros. É verdade. Eu escrevo, digo que os animais são a minha vida e cada parte da minha vida tem a ver com eles, com a existência deles. Eu escrevo também, eu escrevo ficção e publiquei dois livros que foram bem recebidos. Olha só a minha situação. Eu publiquei o livro, eu sou professora de literatura e todos os meus amigos são professores de língua portuguesa, linguística e literatura. Então fiquei com medo do julgamento. E aí eu fui julgada. Mas eu fui bem julgada. Então eu escrevo. Meu objetivo é fazer os animais aparecerem. E eu faço isso com os meus textos. O primeiro deles, o que entrou mais e teve mais leitores, eu tive muitas respostas desse livro. O livro se chama Nós Animais. Se chama Nós Animais, porque somos todos animais, que isso dá a ideia de ser humano e animal. Todos somos animais.
É, e estão lá os temas, que são os meus temas de trabalho, também estão lá abordados no meu texto ficcional. E a minha inspiração, minha base, meu material de ficção, digamos assim, é a minha vida, minhas ações, meus pensamentos. Falo de mim, dos meus animais, das experiências que eu vejo e me tocam, e dali eu tiro uma reflexão. É, então, eu sou escritora também. Quem tiver interesse, vamos deixar disponível aqui o link onde vocês podem encontrar a minha produção. Então, sobre a sua produção, né? Uma notícia quentíssima que a gente viu, que eu acho que nem deve ter sido publicada, pelo menos eu não vi publicado ainda, mas acho que eu posso ter. Pode ter falhado alguma coisa na minha pesquisa. É que seu primeiro livro tá sendo traduzido para inglês, né? E aí eu pensei, nossa, que legal, ela deve estar super orgulhosa do livro sendo traduzido para inglês. Então, como é que tá sendo essa experiência de ter um livro traduzido, sendo traduzido para outra língua? Conta pra gente. É um livro que está sendo traduzido para outra língua com uma power equipe de tradução, que são os alunos da linguística aqui da UEM, e num projeto coordenado por 3 professores. As pessoas, né, que estão tocando esse projeto são pessoas muito sérias. Então, eu fico feliz que eles gostaram tanto assim do livro e que tenha nascido deles a ideia de tradução. Agora, eu tenho um contato com uma editora, estou em contato com uma editora que tem interesse em publicar o livro em inglês. Eu vou para outros lugares, eu quero ser lida em países de língua inglesa também. Aí eu fico pensando isso, não é, Natália? Fico contente, porque é a voz dos animais que está nesse livro. E agora a voz deles vai falar em inglês também. Que as ideias estejam por aí, sejam disseminadas, são as sementes sendo jogadas, não é? Aí, por conta disso, eu fico contente. Eu adorei essa frase de, como você disse, vou falar pelos animais e agora a voz deles vai falar em inglês também, ficou muito boa. Mas não só em países de língua inglesa, né? Igual você disse, porque a inglesa acaba sendo uma língua mundialmente falada, mundialmente lida. Então, eu acho que vários países que não são os países de língua inglesa vão ler o seu livro, eu acho muito necessário, porque é uma leitura necessária. Porque você fala e você retrata a vida dos animais com vistas a dar também um pouco de lugar, de voz ao veganismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o veganismo na sua vida, como é que foi. Como é que você começou, né? Porque você começou com o veganismo, ser vegana muito antes da gente ouvir, assim, comumente a palavra veganismo. Então, fala pra gente como é que começou esse processo da não exploração do corpo do outro, do corpo do animal pra você. Aí você já falou, é uma convicção, né, que você não tem o direito de explorar, de machucar o corpo do outro. Porque o animal tem um corpo. Ele tem, como nós, a capacidade de senciência. Ele sente medo, dor, frio, fome. Quando eu compreendi que o animal é assim, complexo, igual nós, eu pensei, não, não dá mais. Não rola mais comer carne e comer as coisas que vêm do corpo do boi, porque isso significa do boi ou de qualquer outro animal, porque isso significa sofrimento para eles. Significa que eles têm uma vida miserável e que a morte deles é sempre violenta. Depois disso, Natália, isso tudo que eu quero dizer é: o animal não humano é importante para mim. Eu tenho ele como o outro ser com o qual a gente deve ter consideração, com compaixão. Tudo isso entrou na minha mente com força. Aí eu pensei, não me resta outro caminho a não ser virar vegana. Foi em 2005, verdade, não se falava de movimento vegano. Se falava,
esse movimento com as suas ideias não tinha entrado ainda com força no Brasil. Aí eu virei vegana porque não dava mais, né, para usar os animais, porque eu comecei a me inteirar de tudo, de como o boi é criado, como o frango é criado, do que nasce até o momento que ele vai pro matadouro e depois o que acontece lá no matadouro. Eu abri os olhos e o coração para essa realidade e vi como isso é terrível, é, como isso significa sofrimento para os animais. Aí eu virei vegana. Isso tem 18 anos. A gente tá falando, né, da exploração do corpo do outro, da crueldade para com os animais. Se você pudesse falar um pouquinho também sobre o veganismo que está para além da comida, está para além de uma dieta, né? É uma filosofia, é uma ideia política. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é a sua vida, o uso de cosméticos, as suas refeições, pra gente desmistificar um pouquinho isso de, ai, ser vegano é muito caro. E como é que é a sua saúde também, né? Que muita gente fica, será que não vai ficar doente? E se você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre isso. Você tocou em 3 pontos. Se eu poderia falar o que é o veganismo, como é a minha vida, incluindo a minha comida, e como é minha saúde. Então, eu vou fazer a resposta enfocando esses 3 pontos. O veganismo é um movimento cultural e é também uma prática do dia a dia que pensa que o animal não é objeto. Não temos poder para cima dele. O animal é um ser que merece a nossa consideração moral. Isso é o que pensa o veganismo. E aí, o outro ponto que você perguntou era sobre. É sobre como é que é a sua vida, porque as pessoas pensam que ser vegano é ter uma vida muito cara. Ah, tá. Aham, já entendi. O preço das coisas que a gente come é o preço que a gente paga no mercado, na feira, né? Porque a gente come as coisas que vêm da terra. Então, o tomate, cenoura, batata doce, chuchu, jiló, a alimentação está cara? Eu acho, né? Que R$ 10 o quilo do tomate não é um preço barato, não. Mas, né, vocês também não comem isso? Vocês comem essas coisas. O vegano não come nada de origem animal. A carne é um produto caro. Então, a nossa alimentação acaba sendo mais barata. A gente come de tudo, diversificado. Tudo que a terra dá é comida nossa, menos os animais. E não é só isso, né? Não comer animais, nem ovos e nem leite, nem animais, não usar os animais, não comer e nem usar, nem comer nada que venha do corpo deles. Nem ovo, nem leite. As fêmeas no mundo da exploração animal sofrem ainda mais do que os machos, porque as fêmeas são exploradas na capacidade de produção, que elas vivem condições de vida muito cruéis. Então aí ser vegano é não usar produtos testados em animais, né? Nem na higiene da casa, nem na higiene pessoal. É um jeito de ser que é importante para você. Então a gente lê a respeito. As pessoas mandam notícias importantes de forma que, né, nós ficamos a par, conhecemos as empresas, os produtos que usamos na nossa casa e no nosso corpo. Ser vegano é viver na medida do possível e do praticável a vida da não violência. E sobre a sua saúde, eu vi um vídeo que tem seu no YouTube e que você fala que a sua mãe falava que você ia ficar doente. Como é que é a sua saúde? A minha mãe tinha uma coisa. Ela dizia para mim que eu não podia viver daquele jeito, sem me alimentar de carne, de leite, de ovos, que uma hora eu ia acabar ficando doente. E ela ficou de olho, né? Ela dizia que pensava assim, uma hora essa menina vai ficar doente, ninguém vive assim. E o tempo foi passando, já faz 18 anos. Aí ela já está convencida de que eu não vou ficar doente. Porque a minha saúde é ótima. Eu nunca estive doente nesses 18 anos. Peguei gripe algumas vezes, é verdade.
Mas eu não tenho nada. A minha saúde é perfeita e eu fiz uma avaliação física mês passado, porque eu faço musculação e a treinadora foi montar o meu treino. E ela viu lá, anotou que eu tenho mínimo de gordura corporal, que a minha gordura corporal é um nível muito bom. A minha saúde é perfeita. O que eu faço, né, de diferente? Uma coisa, eu fico atenta. E aí eu dou um toque para todas as pessoas que comem carne também. Fico de olho na minha B12, né? Complemento a vitamina B12. E vida que segue. Tem isso, eu cuido da minha saúde, né? Eu sou uma pessoa responsável com a minha saúde, com o meu corpo. Então eu como adequadamente, como alimentos sem sofrimento. Isso me dá uma leveza na cabeça, sabe? E faço a minha parte. Eu faço atividade física. Então é isso. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de conversar com a gente. A gente fica muito feliz em poder te ouvir e ouvir as ideias que você tem pra falar, né? A nossa conversa foi bem curta, mas essa intenção mesmo é que seja curta. E que se as pessoas tiverem mais interesse de pesquisar sobre Clarice, sobre veganismo, sobre os animais, sobre você também, que elas tenham acesso, que a gente possa disponibilizar isso. Então, você tem o site do seu grupo de pesquisa, que é o Grupo Gaia, e é isso aí. Muito obrigada, professora Evelyn, por aceitar nosso convite. A gente espera te receber em um outro momento futuro. É isso. Obrigada. Obrigada, Natália. Estou à disposição.